tudo, né? Aliás, deixa eu trazer aqui uma informação que não é muito boa para o torcedor de São Paulo, não é muito boa para o Wendel. O Wendel fez exame posterior da coxa esquerda e teve uma lesão detectada, confirmada. 4 semanas é o prazo para ele voltar, 1 mês. Então, o Wendel fora 1 mês. Fora da Libertadores para o Transnacional. Pode cravar em 1 mês, fora do jogo, inclusive, da volta, né? Ida e volta. Uma notícia bem ruim para o torcedor São Paulino, ele que vinha sendo não uma aposta, né? Porque ele não estava jogando bem. Não uma aposta, mas em quem o Crespo estava apostando suas fichas e entrou muito bem no time. O jogo contra o Corinthians foi um case, assim, o torcedor do São Paulino até brincando. Olha, ele estreou de vez no São Paulo, finalmente o Wendel estreou. E eu conversei com ele essa semana e ele dizia que ele ficou 8 meses parado, porque o Porto não sinalizava ele, não colocava ele no time. Ele acabava treinando em grupos separados do time principal, porque ele não estava sendo utilizado. Ele ficou 8 meses, ele até brincou, ele falou como se eu tivesse tido uma lesão sem ter tido uma lesão. E aí ele se recondicionou, no começo ele teve uma dificuldade muito grande no São Paulo, e agora estava deslanchando, está jogando bem, 4º jogo seguido aí de São Paulo vencendo, com participação dele. E aí teve essa lesão, então é ruim. E até o próprio Wendel estava falando que ele nunca teve tantas lesões na carreira. Ele teve uma lesão de panturrilha na seleção, mas na Europa não teve lesão de ficar um tempo fora, assim, tipo 1 mês. É um jogador que agora teve essa lesão muscular. Mas é um ponto de a gente falar desde lá de trás. Você vai voltar da Copa do Mundo de Clubes, quem está descansado é diferente um pouco, mas não é tão diferente, porque o problema não é você ter descanso em julho para jogar em agosto. São 11 jogos em 33 dias. E é uma pena, né? Porque é um jogador que vinha entrando muito bem, ganhando muito espaço, né? O Enzo, né, estava sendo mais utilizado pelo Zubeldia e o Wendel vem e pega e toma para ele esse lugar. Qual o tamanho da falta que vai fazer, PVC? 1,65 m. Eu sabia que você ia responder isso, só que eu já tinha feito a pergunta. Como é que Não perguntem para o PVC qual o tamanho de nada, tá, gente? Alguém vai me interpretar errado ainda, eu vou fazer essa pergunta aqui. Você vai, o tamanho da perda, o tamanho da falta, ele vai responder literalmente. Outra informação que também é de bastidor, mas também não é uma informação boa, o Rodriguinho, jogador que teve muito destaque no São Paulo nos últimos jogos, ele teve uma dividida com o jogador do Atlético e ele passou, na hora ele passou do meu lado quando eu saí, porque até eu ia pedir para o Felipe Spínola para falar com ele. E aí eu tomei um susto, porque eu olhei para o lado e o Rodriguinho estava totalmente ensanguentado, porque ele teve aquela dividida e logo depois o juiz acabou o jogo. Então estava assim, sangrando bastante, saiu andando e assim, com cara de preocupado. Quando acabou o jogo, eu encontrei, estava batendo um papo ali com o pessoal da direção e tal, e aí eu perguntei, como é que tá o Rodriguinho? Aí me disseram, o Rodriguinho tá fazendo ponto, na boca, no queixo e tal, e aí me disseram, é outro jogador que domingo, não sei se vai para a viagem, me falaram lá no bastidores ali do Morumbis, não sei se vai para a viagem, porque tá inchado, o cara tá fazendo um monte de ponto e tal, então... Só aí a gente já tem a dúvida do Rodriguinho. Aí é outra notícia ruim para o torcedor de São Paulo. O Marcos Antônio, quando sai, imediatamente eu falo com ele ali, ele falou, cara, tô com a perna pesada, é muito jogo. E aí é aquilo que o PVC está falando. Então os jogadores estão sentindo esse quarta e domingo. Até o Marcos Antônio brincava comigo, falou, quarta e domingo tá fogo, a perna pesou, por isso que eu saí. E o Marcos Antônio é um motorzinho do time, né? É um cara que, movimenta e tal. Então, assim... chega para todo mundo essa questão do calendário e para o São Paulo é preocupante porque o São Paulo tem cobertor curto, né? O Oscar ainda vai 3 semanas, o Lucas vai estar pronto para o jogo do Atlético Nacional, mas ainda vai precisar de ritmo, porque ele está 4 meses quase sem jogar, né? Muito. Desde maio. Desde a Copa do Paulista. Desde o Campeonato Paulista. Nós já né? Março. Março. Nós já estamos no retorno, quase no retorno. Já está no segundo semestre, gente. E nas oitavas da Liberta. Então, assim, é preocupante. Eu não estou querendo aqui ser o profeta do apocalipse, mas, assim, é preocupante.
Muito preocupante, né? Ainda mais esse São Paulo, que vem perdendo tantos jogadores em sequência assim. O Crespo, ele chega com um discurso também, né? Claro, chegando agora, ele ainda está se alinhando ao grupo. Não tem um discurso de reclamar, né? De fazer reclamações. Mas é muito pesado para o treinador, né? Quando ele não tem essas opções, aí ele vai, começa um trabalho, o time engata, começa a jogar bem, perde um jogador. Aí corre o risco de perder outro jogador. Aí o outro que está para voltar não volta. Isso dificulta demais o trabalho do treinador, né? E olha que o time ainda encaixou com ele nesse momento, está indo muito bem, mas é difícil ficar se sobrepondo aí a cada percalço que aparece. Você falou do Rodriguinho, né? Que era um jogador que era elogiado até pelo Rogério Ceni na época, né? Ele é uma incógnita ainda. Pois é. Porque, assim, eu vou falar isso porque eu ouvi da boca de todos os treinadores que passaram pelo São Paulo pós-Rogério Ceni. Todos eles, eu ouvi dos treinadores. Esse moleque treina muito bem, o Rodriguinho. O Carpini gostava muito dos treinos. O Zubeldia, saiu até matéria. O Zubeldia se encanta com os treinamentos de Rodriguinho nos treinamentos. O que eu ouço muito no bastidor do São Paulo é que o Rodriguinho é um jogador que precisa ter mais fome. Ele precisa ter mais... não vou falar vontade, porque parece que eu estou criticando o jogador e ninguém entra em campo sem vontade. Mas, assim, é ter mais ambição de ser protagonista. Então, o Rodriguinho, até pelo perfil dele, que é um cara mais tímido, um moleque mais tímido, essa coisa da imposição dentro de campo. Fisicamente, ele também é mais franzino e está cada vez mais se adaptando, fazendo trabalho para fortalecimento muscular. E ontem, quando você vê ele pegando a bola e passando no meio de dois, é essa fome, essa confiança que muita gente apontava dentro do São Paulo que faltava para o Rodriguinho. E o Crespo tem trabalhado isso no jogador e tem dado oportunidades. O Rodriguinho também está mais maduro, é um jogador que está mais experiente. Não é nenhum moleque que acabou de subir da base, mas é um jogador que está... É aquela coisa do tempo da pessoa, né? Cada indivíduo tem o seu tempo. E o Rodriguinho está desabrochando, é um jogador que está ganhando essa confiança. E isso é bom para o São Paulo, sem dúvida nenhuma. Claro, né? Tomara que ele se recupere, né? Que ele consiga atender a essa expectativa que foi tida sobre ele, né? Quem sabe ele consegue se concretizar para ajudar o time do São Paulo. Vamos para o intervalo, rapidinho, a gente volta falando do São Paulo e todos os lances da partida, porque a gente já deu a atualização do que aconteceu depois, com notícia, com informação, e a gente vai debater sobre o jogo. 1 minuto, a gente volta. Estamos no break, meus queridos, meus amores. Estamos no break. Deixem mais likes, estamos merecendo mais likes nesse sextou. Quem está por aqui? Tem alguma coisa errada. Passou 5 minutos e o PVC ainda não riu. Ele não riu. A crise de riso. Como você curou a crise de riso? Foi o café, PVzito? Não, passou a crise. Agora ele está triste, está para baixo. Não sei o que aconteceu. Ele viu alguma notícia aí no WhatsApp que ele não gostou. Não. Você viu algo que você não gostou aí, PVC? Não. Tomou uma chamada aí, PVC? Não, tá tudo bem. Não foi. Entre comprar o pênalti entre comprar o pênalti e entrar na briga, eu preferi entrar na briga. Aí, uma pergunta que o próprio Crespo, ele já falou sobre isso ontem, mas tenho certeza que o Hernan vai trazer, tem mais bastidores aqui. O Hiller pergunta, e o Beto também, e o Fê, sobre o Rafael, né? Por que ele não jogou ontem, por que a opção foi pelo Jandrei? E segundo o Crespo, foi porque ele estava pendurado e também pelo desgaste. Foi isso? Foi porque eu falei aqui à tarde que ia ser 2-1. Né? Você cravou o placar? Cravei. É verdade. O Hernan falou Isso. que o Rafael ia ficar bravo comigo, que eu ia dizer que o Rafael ia sofrer gol. É isso. Como o Crespo já sabia que eu estava certo, ia ser 2-1, ele tirou o Rafael. Não, o Rafael estava assistindo de primeira, aí ele viu, ele falou, não vou pro jogo. Porque eu vou tomar um gol. Vou tomar um gol, porque o PVC já cravou. Vou tomar o gol do Kevin Riveiros. Isso. Não vai ser baliza 0, não vai passar em branco, não dá. Mas assim, só uma coisa, a gente está com tempo ainda, vai voltar agora, Lu? Não, acho que tem quanto tempo temos para voltar? 1 minuto. 1 minuto? Tá, eu quero aproveitar esse espaço para falar de 2 jogadores, do Cédric e do Jandrei. Existe um hate muito grande da torcida com esses jogadores. É como se o jogador tivesse um X na testa e pronto, acabou. Está decretado que esses caras, eles não jogam nada, eles são bagres, não acerta o cruzamento, Jandrei não sabe sair com a bola, não sabe sair do gol. Então, assim, o São Paulo está numa sequência de 4 vitórias, o time inteiro está se dedicando, o time inteiro está lutando, o time inteiro está jogando. Tem jogadores que são mais limitados que outros? Claro,
Claro que tem, né? O Cédric não é nenhum craque, ele não é o Cafu, o Carlos Alberto Torres. O Jandrei não é o Tafarel, mas são jogadores que se dedicam no dia a dia. E existe uma perseguição, um hate, que é quase que uma perseguição da torcida em relação a esses jogadores. É algo que é inacreditável, o que você vê nas redes sociais. Subi um corte agora no All Sport do Cédric, que é o meu próximo convidado do Zona Mista. Cara, os comentários, esse cara não sabe cruzar, esse cara precisa ensinar a tocar na bola, esse cara é um bagre, esse cara não sei o que. É um absurdo, chega a ser uma perseguição. Eu acho isso assim, eu não estou querendo ser sommelier de torcida, não, e nem de opinião dos outros, mas eu acho isso patético. Voltamos, e a gente volta com uma reflexão importante aqui que o Hernan está trazendo, inclusive à tarde que vocês estão vendo aí para a galera da TV acompanhar também. Porque a gente está falando sobre o jogo de ontem do São Paulo, a gente já vai ver os lances, mas o Jandrei foi o titular, né? E ele observa, e a gente observa também, né, acompanhando as redes sociais, como que a torcida pega no pé e às vezes passa muito do ponto e do limite com esses dois jogadores, com o Jandrei e com o Cédric. Você vê muito esse movimento, né? Não, e assim, é uma má vontade com os jogadores. Se o São Paulo tivesse brigando para não cair, se o São Paulo tivesse eliminado da Libertadores, ele tivesse sido goleado ontem pelo Atlético Paranaense em casa, você entende a revolta do torcedor. Agora o São Paulo está numa fase, num viés de crescimento, num viés de jogar as competições e venceu a primeira contra o Atlético, tem totais condições de classificar, vai para a Libertadores, e existe uma perseguição nesses jogadores que é algo inacreditável. Você pega ali os comentários, estava falando no YouTube, você pega os comentários da postagem que a gente colocou de um corte do Cédric, que é um convidado do Zona Mista, é coisa do tipo, não sabe cruzar, é um bagre, esse cara não sabe tocar na bola. Então, assim, é algo assim que passa da crítica, passa do tom da crítica, chega a ser uma perseguição. E isso é ruim, porque, afinal de contas, a gente está falando de pessoas que mexem com emoções, jogadores de futebol, mas tem que pensar também que esses caras são trabalhadores, esses caras também têm família e tal, e não é legal ver esse tipo de coisa. Então, fica uma reflexão aqui. Você quer criticar? Pô, critica, e também não quero ser sommelier de torcedor, mas, cara, a galera está passando do ponto, e principalmente com o Jandrei e com o Cédric. E claro, né, o jogador sente isso, ele acompanha isso, Claro, é uma pessoa, né? Claro. Você vê dessa forma, PVC? Eu acho que o Cédric tem sido muito criticado. O Jandrei é goleiro reserva. Então, muitas vezes o goleiro suplente, quando você substitui o titular, você confia no titular, você desconfia do reserva porque ele é o reserva, ele é o segundo. Mas acho que tem uma coisa do Jandrei de ter sido titular e não ter conseguido se firmar como titular, então tem uma certa desconfiança. Eu acho que tem de fato hoje, a sociedade tem um abuso. Mas assim, eu acho que houve em outros momentos situações de jogadores que eram muito... O Raí é um jogador que durante um período de 89 e 90, antes da chegada do Tele, uma grande parte da torcida pegava no pé, cada vez que o Raí pegava na bola, tinha gente que conectava. O Raí virou um dos maiores jogadores da história do São Paulo. Então, tem que ter esse cuidado. Claro. Mas acho que o Cédric é um bom lateral. São tempos diferentes com a rede social, né? O nível do ataque, como vira uma bola de neve, como chega no jogador. O nível da intolerância. O cancelamento, né? É um fruto desse momento que a gente vive. Mas eu acho que olhar para a história é sempre importante, Luísa. Sim. Porque você sabe que, por exemplo, o Sócrates teve um momento, num jogo Corinthians e 15 Piracicaba, em 1980, que a torcida pegava no pé do Sócrates. E o Sócrates é um dos maiores jogadores da história do Corinthians. E aconteceu semelhante com o Raí. Não estou comparando o Cédric nem com o Sócrates, nem com o Raí. Mas o Cédric é um jogador, como ele não sabe cruzar, ele jogou no Arsenal. Jogou Premier League. Foi campeão da Eurocopa. E vamos voltar então para os tempos atuais, fazendo essa reflexão com o presente e o passado, que, claro, sempre se conectam. Mas voltando para o jogo de ontem, uma vitória importante do São Paulo por 2-1, Pablo Maia marcando, Ferreirinha marcando também, faltam 3.